Pessoal, mais um vídeo aqui bem rapidinho para vocês, tá? Eu prometo ser mais rápido nesse e nós vamos falar aqui sobre o iluminismo que ultrapassa as fronteiras da Europa, tá? A gente estudou lá que alguns iluministas eles captaram várias ideias dos iluministas, as mais principais e tal, e criaram um livro chamado Enciclopédia, tá? Um apanhado de livros, panfletos, tal, ideias vindas, né, que se espalhou pela Europa, pelo todo o continente europeu e chegou às Américas, tá? Isso possibilitou com que a cabeça do povo americano, né, principalmente o inglês não, principalmente o americano mesmo, o estado dos Estados Unidos, tivesse uma consciência sobre o seu futuro. Haja vista que as Américas do Norte elas foram colonizadas de uma forma diferente, tá, do que as colônias espanholas e portuguesas. Lá, vocês se lembram daquele período onde havia, perdão, onde haviam muitas revoluções e perseguições por conta de religião, né? Haja vistas que um rei às vezes apoiava a Igreja Católica e expulsava os calvinistas, aí o outro fazia o contrário, expulsava os católicos e chamava os calvinistas para ser a religião oficial e tal. E por conta dessas matanças entre um e outro, muitos deles procuraram a América para tornar a América como uma nova Inglaterra, tá? Eles não vieram não vieram aqui como os espanhóis e portugueses que vieram para as colônias simplesmente para ganhar uma grana e sumir disso aqui, né? Somente para enriquecer, explorando e espoliando as colônias, tá? Essa forma de governo, essa forma de vida, perdão, diferenciada na Nova Inglaterra, vamos chamar os Estados Unidos de Nova Inglaterra, né? Possibilitou a formação de 13 colônias, tá? Que a gente está vendo aqui, eu não vou citar os nomes porque vocês têm aí na apostila, tá? E elas, como é que elas sobreviviam, tá? O desinteresse que a metrópole, ou seja, a Inglaterra, tinha sobre essa parte essas terras, né, que a gente chama de Nova Inglaterra, possibilitou uma formação comercial deles com comerciantes das Antilhas, né, onde eles trocavam produtos fabricados, né, manufaturados na realidade nessa região com produtos vindos da África ou produtos de outros locais nas Antilhas, o que foi considerado e chamado comércio triangular, tá? Que a gente tem aqui, ó, parte das coisas vinham do estado da Nova Inglaterra para essa região das Antilhas, né? Que eram compradas principalmente por trocadas, né? Por escravos. E parte daqui também, rum, por exemplo, eram exportados para a África, tá? Era um comércio triangular que se fala, tá bom? Isso causou, né, na sociedade lá da Nova Inglaterra, ou seja, das 13 colônias, tá? Uma certa autonomia como é que fala? Das elites de lá. Ou seja, elas ganharam uma grana, elas ficaram autossuficientes, tá? Elas não eram consideradas mais uma simples colônia. Eles tinham um certo poder financeiro, né? Um certo poder econômico através dessas transações que eles faziam, né? E ao longo do tempo, a Inglaterra, lógico que não era boba, se apercebendo disso, no século XVIII, ela vai tentar aumentar o controle sobre o território na América. Haja visto que esse comércio que ela fazia era proibido, tá? Não se deveria comercializar nada que não fosse diretamente com a Inglaterra mesmo, não a Nova Inglaterra, e sim com a Inglaterra. Então ela começa a tentar colocar essa região aqui, que são as 13 colônias, no cabresto, né? Elas tentam manipular e controlá-las, né? Através de quê? Através de algumas leis, tá?
conhecidas como a Lei do Açúcar, em 1764, a Lei do Selo, de 65, e a Lei do Chá, de 73, tá? Essas leis aí, elas vão tornar deixar uma situação, como é que eu posso dizer, próximo de uma rebelião, de uma revolução, tá? E é o que vai acontecer futuramente, tá? Ao longo do tempo, né? Diz o texto aqui, ó, com relação a essas medidas de controle da Inglaterra, as elites coloniais organizaram-se congressos, ou seja, aquelas galera que estava se beneficiando com os comércios, lógico que não vai gostar. E eles vão se movimentar para que isso acabe, tá? Então eles se reúnem em congresso e formam um exército, tá? E foram à guerra e fizeram, né, a guerra da independência, né, exercendo o legítimo direito de rebelião contra a tirania, conforme o quê? Conforme pregavam os iluministas. Ora, a gente estava falando de cidadania no começo do capítulo, e que isso se estendeu ao longo do tempo, né? Nos Estados Unidos, as ideias iluministas que foram propagadas vão resultar nisso. Quando a Inglaterra começa a apertar a situação contra eles, as ideias iluministas vão abastecer a ideia, digamos, deles, né? Vai fomentar, né, as intenções de libertação. Até que no dia 4 de julho de 1776, 3 anos depois da última lei, lembra? A lei de 1973, foi publicada a Declaração Formal de Independência, preparada por um comitê de 5 membros e redigida por um importante articulador da independência norte-americana, Thomas Jefferson, que veio a ser presidente, inclusive, dos Estados Unidos, né? A Declaração de Independência dos Estados Unidos é um documento totalmente baseado nos princípios iluministas. Ela afirma como verdades incontestáveis, tá? Que todo homem, seres humanos, são iguais e dotados pelo Criador de certos direitos fundamentais como a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Os governos foram instituídos entre os homens, seres humanos, para assegurar tais direitos e seus justos poderes derivam do consentimento dos governados. Se uma forma de governo contrariar esses fins, é direito do povo alterá-la e aboli-la. Essa, pessoal, é a base, né, da libertação, né, dos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos. Só que, como todos os governos que aconteceram e ainda acontecem, todas as formas de governo, sempre há as contradições, né? No caso americano, a gente vai ter a contradição de que essa separação da Inglaterra, ela vai dar liberdade, porém, somente a algumas pessoas, os que são considerados cidadãos, tá? E quem são os cidadãos nessa época? São os brancos vindos da Inglaterra. Quem não tem direito nesse período? Os escravos, tá? E os índios, que não têm direito, não são considerados, mesmo sendo os donos da terra, donos milenares da terra, natos do local, não são considerados cidadãos. Então, colocam à margem duas camadas da sociedade muito importante para a formação ao longo do tempo, né, da história americana, e que são colocados à margem. Essa segregação, digamos assim, dessas raças vai provocar futuramente nos Estados Unidos grandes contestações, grandes movimentações, manifestações, e que vocês vão aprender ao longo do tempo lá no 9º ano, ok? Grande abraço a todos, espero que tenha sido proveitoso o vídeo, ok? Um abraço, tchau, tchau.